Fala galera, tudo bom? Vou fazer esse vídeo aqui para comentar as questões da prova de delegado da Polícia Federal, questões de penal, processo penal, legislação penal e criminologia, beleza? Vamos lá? Bastante coisa, tá? Acho que umas 60 questões mais ou menos que a gente vai comentar aqui, então peço para vocês prestem bastante atenção, principalmente o pessoal que vai fazer provas ainda daqui a pouco tempo do CESP, né, que esses temas costumam ser cobrados mais de uma vez, tá? Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó, com relação aos crimes previstos em legislação especial, julgue os itens a seguir. A importação de semente de maconha em pequena quantidade é considerada conduta atípica. Isso aí, pessoal, foi uma cópia do informativo 690 e 683 do STJ. Ele fala que realmente, né, é uma conduta atípica. Você poderia caracterizar o crime do 334A do Código Penal, né? Só que, como é muito pouco, aí tem insignificância, tá? Então, o STJ entende que é uma conduta atípica, questão correta. Próxima, a teoria do domínio do fato permite isoladamente que se faça uma acusação pela prática de crimes complexos como a sonegação fiscal sem a descrição da conduta. Eu confesso que eu fiquei um tempo nessa questão, tá? Fiquei um tempinho aí. Mas o que eu considero que está errado e não tem nem jeito, assim, é falar que não tem a descrição da conduta. Sem a descrição da conduta, eu fazer uma acusação sem a descrição da conduta, eu acho complicado. Eu sei que na teoria do domínio do fato, a gente pode ter uma divisão de tarefas, por exemplo, né, o domínio funcional, a gente pode ter uma divisão de tarefas e que a gente vai ter a conduta isolada de alguém. Você pode olhar e falar, pô, essa conduta isoladamente ela não é crime. Dirigir um carro para alguém não é crime, mas olhada no âmbito, né, no âmbito geral, global, né, no aspecto mais amplo, você consegue entender a participação importante daquela pessoa para aquela cadeia criminosa ali, né? Então, mas mesmo assim você falar que vai fazer uma acusação sem descrever a conduta, por mais que seja essa conduta, ele foi o motorista, né? Então tem que descrever, ele conduziu, o pessoal entrou no carro tal hora, ele levou até tal lugar, enfim. Então eu acredito que tem que ter a descrição da conduta quando se for analisar isoladamente cada indivíduo, tá? Então para mim essa questão 48 tá errada, mas já deixo aqui um asterisco, porque, né, vai saber o que pode acontecer. Mas pelo que eu falei, eu acho que tá errado. Próxima, a conduta de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação é delito de natureza permanente. E é correta essa questão aqui, né? O artigo 48, lá da Lei de Crimes Ambientais, você pensa comigo, né? Se eles tiraram do julgado, né? Se você pegar julgados do STJ, você vai achar um monte falando que é um crime permanente. Por quê? Porque imagina, foi feita uma edificação em algum lugar. Essa edificação foi feita num lugar de florestas naturais, enfim, né? Naquela área de proteção, e enquanto tiver essa edificação lá, eu estou impedindo a regeneração daquela região ali, da vegetação daquela região. Então o crime está sendo consumado permanentemente, beleza? Então a questão correta do artigo do item 49 aqui, né, da minha prova. A antecipação por delegado da Polícia Federal por meio de rede social da atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e a formalizada a acusação caracteriza crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. Maravilha, copiou o artigo 38 da nova Lei de Abuso de Autoridade, tá? A questão tá certinha, cópia da lei, tá? É conduta atípica o porte de arma de fogo de uso permitido com registro de cautela vencido. Se você olhar rápido, você pode achar que essa questão tá certa, né? Só que você vai ver o informativo 671 do STJ, você vai ver que esse registro de cautela vencido, ele deixa de ser crime, passa a ser uma mera irregularidade quando a gente está falando de posse de arma de fogo, né? Você ficar com a sua arma de fogo em casa. Agora, porte de arma de fogo, aí não tem como, tá? Mesmo que ela esteja com o registro de cautela vencido, o porte da arma de fogo continua sendo conduta criminal. Conduta criminalizada, tá? Não é mera irregularidade, então a questão tá errada, beleza? Só é atípica a posse, tá? O porte é típico. No que concerne aos crimes previstos na parte especial, lá vamos nós. O crime de redução à condição análoga à de escravo pode ocorrer independentemente da restrição à liberdade de locomoção do trabalhador. Tá certo, né? A gente tem aquela impressão de que o crime de redução à condição análoga de escravo é você prender alguém acorrentado em algum lugar, né? Mas se você for ver o artigo 149, né, do Código Penal, tem várias hipóteses de redução à condição análoga de escravo. Várias hipóteses, né? Várias mesmo. Então,
Uma delas, por exemplo, é submeter os trabalhadores à condição degradante, sub-humana, reter documento, enfim. Tem várias coisas que pode praticar que vai caracterizar o crime de redução à condição análoga de escravo, tá? Então a questão está correta. Pessoal, só lembrando, eu vou deixar um arquivo em PDF com todas as questões comentadas por mim, tá? Vou deixar o link bem aqui na descrição desse vídeo, tá bom? É o link do meu grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram vai ter o arquivo para vocês poderem baixar, beleza? O que mais? A adoção de sistema de vigilância, porra, essa aí tá de sacanagem, né? Eles não cansam de cobrar essa súmula, não. A adoção de sistema de vigilância realizada por monitoramento eletrônico por si só não torna impossível a configuração do furto, né? Súmula 567 do STJ, questão correta, manjada. Em se tratando do crime de falsidade ideológica, o prazo prescricional se reinicia com a eventual reiteração de seus efeitos. Aí tá errado, tá? Porque, olha só, a falsidade ideológica é um crime formal e instantâneo, tá? Então o efeito pode prolongar no tempo, não tem problema. Mas de onde que eu tiro o início da contagem do prazo prescricional? É no momento da consumação. Então não interessa a reiteração dos efeitos com relação ao prazo prescricional, tá? Vai começar a contar a partir do momento em que eu tiver a consumação do fato. Então, questão errada. Beleza? Informativo 672 do STJ. O furto qualificado impede o reconhecimento da insignificância. Também está errado. Informativo 665 do STJ. A gente sabe que pode ter furto qualificado e privilegiado, e também pode ter furto qualificado e insignificante. Não é porque eu cometi um crime com um curso de pessoas, por exemplo, imagina, foi eu e mais alguém, e a gente furtou um pote de manteiga do mercado. Vai deixar de ser insignificante porque estava eu com outra pessoa? Não vai. Então, de acordo com a circunstância do caso concreto, você vai analisar se teve ou se não teve a insignificância. O fato, por si só, de ser qualificado não afasta a insignificância. Você vai ter que analisar o caso concreto para ver se, mesmo sendo qualificado, é possível aplicar a insignificância. Beleza? Então, a questão aí está errada. Em se tratando de crime de extorsão, não se admite tentativa. Também está errado. Né? Informativo 502 do STJ, a gente sabe que tem uma súmula do STJ que fala sobre o momento que consuma, né? A extorsão. Fala assim, ó, o crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida. Maravilha, mas e a tentativa? Porque assim, se eu estou constrangendo a pessoa, já está consumando, quando que vai ser a tentativa? Porque o STJ ele divide, né, essa execução aí. Então olha só, enquanto eu estou fazendo o constrangimento, se a vítima não fizer o que eu falei, tá? Eu tenho só uma tentativa. Eu falei o constrangimento, mas a vítima não chegou a fazer o que eu pedi. Então eu tentei constranger a vítima. Agora, se eu falei e ela fez, é porque ela foi constrangida. Então eu tenho a consumação, ainda que eu não receba vantagem indevida. Beleza? Então a questão tá errada. Vamos lá. Acerca da teoria da pena, julgue os itens que seguem. Segundo o STJ, a determinação e fixação de medida de segurança de internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial deve ser vinculada à gravidade do delito. Cara, você vai ver no Código Penal que fala lá, né? Se for pena de reclusão, é um tratamento. Se for pena de detenção, é ambulatorial, enfim. O que o STJ entende? Que isso aí tá errado, né? Não é para você vincular a medida de segurança à gravidade do delito, tá? Você tem que vincular a gravidade... não se vincula à gravidade do delito. Então, o informativo 662 do STJ fala exatamente isso, né? Você tem que vincular a periculosidade do agente. De acordo com a periculosidade do agente, que você vai saber se vai ser um caso de internação provisória ou um caso de medida ambulatorial, beleza? Então, a questão erradinha. Na hipótese da prática de furto à residência, se a vítima se encontrava no local e os autores desconheciam o fato de que ela era idosa, não se aplica agravante. Também está errado, tá? Por que está errado? Porque é uma agravante de natureza objetiva, então não interessa se os agentes sabem ou não sabem a idade da vítima, não interessa, beleza? Esse é o entendimento do STJ, no material aí que eu botei para vocês, tem lá um julgadinho do STJ para vocês darem a consultada, beleza? Questão então errada. Próxima, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade. Questão do STJ, aí você for analisar o informativo 671 do STJ, tá? Fala assim, ó, o inadimplemento da pena de multa obsta a extinção da punibilidade. Então, a questão tá errada. E por que aconteceu isso? Porque teve uma divergência, assim, né? O STJ teve um período turbulento aí, em que ele estava entendendo que se não pagasse a pena de multa, eu podia extinguir a pena sem problema, já que a multa era uma dívida de valor e tal. Só que isso não está prevalecendo mais hoje, né? Então você vai ver no informativo 671, que o STJ fala o seguinte, olha, a pena de multa é pena. Então, para eu extinguir a pena, eu tenho que pagar todas as penas, a pena privativa e a pena de multa. Ela é uma pena, assim como a pena privativa. Então, para você extinguir tudo, tem que cumprir tudo, beleza? Tranquilo? Então, tá errada essa questão aí. 60. O acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição.
e essa questão tá certa, né? Eu vi que teve bastante gente aí, aluno meu, que marcou errado. Essa questão tá certa. E por que que tá certa? Porque tem um julgado, né, lá do STJ que fala o seguinte: o acordo condenatório sempre interrompe a prescrição, mesmo que ele seja só confirmando a sentença. Então, era um julgado do STF, o STJ se alinhou ao entendimento do STF, então agora, mesmo que seja um acordo só confirmando a sentença, vou ter de novo a interrupção da prescrição. Beleza? Então a questão tá certa, tá? Informativo 672 do STJ. Nossa, professor, quanto informativo? Nossa, né? Não sabia não que era para ler informativo? Hein? Com relação à teoria geral do direito penal, vamos lá. A conduta voluntária, a conduta humana voluntária é irrelevante, já tá errado, é irrelevante para a configuração do crime culposo. Ó, tem que entender o seguinte, no crime culposo, a voluntariedade, né, que ele tá falando aí, ela tá na ação e não no resultado. Então você pensa assim, professor, mas se ele não queria, né, o resultado não era sabe, o resultado não foi voluntário. Então essa conduta voluntária não existe no crime culposo. E tá errado isso, porque eu tô dirigindo meu carro, tá? Atropelei alguém e matei. Eu dirigi meu carro sem querer? Eu quis dirigir meu carro. Eu quis dirigir meu carro. Minha conduta, dirigir o meu carro, é uma conduta voluntária, tá? Voluntária. O que aconteceu, o resultado é que é involuntário. Beleza? Lembrando aí, ó, os elementos do crime culposo, tá? Conduta humana voluntária, violação do dever objetivo de cuidado, resultado involuntário, tá vendo? A conduta voluntária, resultado involuntário, nexo causal, previsibilidade, tá? Que é diferente de previsão, a previsão que a gente tem na culpa consciente, beleza? E tipicidade, tá? Então a questão tá errada porque não é relevante. Próxima. Conforme a autoria de escritório, que questão boa, tanto a agente que dá ordem quanto o que cumpre respondem pelo tipo penal. E a questão tá certa, tá? É um caso de autoria mediata especial. Porque o que você aprende? Que na autoria mediata só responde o mandante, né? O executor é um instrumento, a pessoa de frente ali ela é um instrumento. Só que no caso da autoria de escritório, aí eu tenho uma exceção, em que as duas pessoas, tanto que está mandando quanto que está executando, vai responder pelo crime. Beleza? Isso aí surgiu na Alemanha. Tá, vocês vão ver no material que eu botei para vocês aí, direitinho explicando sobre a autoria de escritório, beleza? Então a questão tá correta. O que mais? Dolo eventual é incompatível com a tentativa, aí tá errado, essa é outra questão manjada, né, do STJ, já tem entendimento pacífico de que é possível dolo eventual, é possível tentativa mesmo que eu haja com dolo eventual, beleza? O que mais? Imputabilidade. A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém responsabilidade pela prática de uma infração penal. Ó, que perfeito. Isso é a imputabilidade. Beleza? O conceito de imputabilidade aí certinho. Lembrando que a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade, né? Junto com o potencial conhecimento da licitude e exigibilidade de conduta diversa. O que mais? A consciência atual da ilicitude, tá aí, ó, é elemento do dolo, conforme a teoria finalista da ação. Aí não. Porque olha só, conhecimento da ilicitude está na culpabilidade, né? A teoria finalista é que a gente adota no código. Então, está na culpabilidade o conhecimento da ilicitude, né? Você vê, o erro de proibição, ele afasta o quê? A culpabilidade. Então, está lá na culpabilidade, tá? O conhecimento da ilicitude. O dolo, por sua vez, não está na culpabilidade. O dolo está lá na conduta. Então, primeiro eu analiso a conduta, o dolo, depois eu analiso a tipicidade, depois eu analiso a licitude, depois eu analiso o potencial conhecimento da ilicitude na culpabilidade. Beleza? Então, a questão tá errada, tá? No que se refere aos crimes contra a administração pública, vamos lá. Um médico de hospital particular conveniado ao SUS pode ser equiparado a funcionário público para fim de responsabilização penal. Questão perfeita, tá? Tem julgado aqui do STJ, coloquei para vocês aí no material, vocês estão acompanhando já com o material. Quem não tá com o material ainda, lembrando, coloquei aqui na descrição do vídeo um link que tem meu grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram tem um arquivo com os comentários já de todas essas questões que eu tô falando com vocês por escrito. Passei a tarde inteira fazendo isso para vocês, tá bom? Então a questão tá certa, perfeita, pode equiparar, tem lá no artigo 327, parágrafo 1º, as hipóteses de equiparação de funcionário público, né? E o médico do hospital combinado ao SUS entra ali. O pagamento do tributo devido extingue a punibilidade no descaminho. Tá errado. Para quem me segue no Instagram, viu que antes, né, hoje de manhã, eu coloquei, hoje é o dia da prova, para quem tá assistindo esse vídeo depois, o dia da prova é hoje. Hoje de manhã eu coloquei no meu story o julgado, né, exatamente o julgado que falava disso. Eu tinha certeza que ia cair desse caminho, contrabando, facilitação na prova da Polícia Federal. Eu coloquei o julgado lá que falava disso, né, que não tem extinção da punibilidade no pagamento
do tributo devido no caso de descaminho, porque isso acontece nos crimes materiais lá contra a ordem tributária, mas o crime de descaminho ele é muito mais do que isso, né? Ele não pode ser equiparado a esses crimes contra a ordem tributária, por isso que não se aplica, no caso de crime de descaminho, essa extinção da punibilidade aí. O que mais? A fuga do réu, após a ordem de parada dos policiais para abordagem, configura crime de desobediência. Questão correta. Muito cuidado, né? Se quem tá mandando parar for agente de trânsito, né, o pessoal do trânsito ali, aí não tem crime de desobediência não, porque eu já tenho uma infração prevista administrativamente lá no CTB, tá? Agora, se é a polícia que tá mandando parar e você não tá parando, irmão, aí crime de desobediência, beleza? Então a questão tá correta. Na hipótese de crime de peculato doloso, o ressarcimento exclui a punibilidade, aí manjada, né? Peculato culposo, que tem essa hipótese aí de você pagar antes do trânsito julgado, você extinguir a punibilidade. Né? Do peculato doloso, não. O máximo que você consegue é um arrependimento posterior. Beleza? Questão errada. O crime de facilitação de contrabando e descaminho se consuma com efetiva facilitação, não sendo necessária a consumação do contrabando e descaminho. Perfeito, tá? Ainda que o contrabando e descaminho não se consumem, a minha facilitação já se consumou. Eu facilitei, você que não conseguiu, né, fazer o contrabando desse caminho. Eu facilitei, eu tirei todo mundo que tinha para fiscalizar, né, fiz vista grossa, mas chegou lá na frente, tinha um colega meu que acabou pegando vocês. Então, a minha parte eu fiz, né, eu consumei o meu crime, você que não conseguiu consumar o seu. Então, o fato de você não consumar o seu não faz com que a minha facilitação não tenha sido consumada, beleza? Então, a questão tá certa, tá? Não sendo necessária a consumação do contrabando e do descaminho. Com relação a crimes contra a fé pública, vamos lá. Gente, tudo isso aqui é muito bom, porque eu falei no aulão que eu dei antes da prova, tá? Eu falei sobre tudo isso. Cara, eu tô muito feliz. O crime de moeda falsa é incompatível com o instituto do arrependimento posterior, tá? É incompatível com o arrependimento posterior, com o princípio da insignificância e com modalidade culposa. É incompatível com esses três, tá? Então, falei isso na minha aula de ontem, né? Questão correta. O indivíduo foragido do sistema carcerário que utiliza carteira de identidade falsa perante a autoridade policial para evitar ser preso pratica o crime de falsa identidade. Não. Falsa identidade é você falar que é outra pessoa. Não pode, né? Porque autodefesa, né? Saiu a súmula falando, olha, mesmo se você exercendo a autodefesa, você não pode falar que você é outra pessoa. Isso é falsa identidade. Agora, você apresentar uma carteira de identidade, utiliza carteira de identidade falsa. Você apresentar um documento público falso é o quê? Tá usando. É um uso de documento público falso. Aí é o 304, tá? Sai da falsa identidade e entra pro 304. Aqui ele pegou muita gente, com certeza. Muita gente botou certo. Claro, com certeza. Né? Pratica crime de falsa identidade. Acabei de ler isso. Vi um julgado recente sobre isso. Né? Que não é autodefesa, que é crime. Só que é crime, mas não é esse crime, né? Se ele usa um documento, é o uso de documento. Se ele só fala, aí é falsa identidade. O funcionário público que faz afirmação falsa em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental não responde por falsidade ideológica, crime previsto no Código Penal, mas por crime específico previsto na Lei dos Crimes Ambientais. Lá na Lei dos Crimes Ambientais tem o artigo 66, que fala exatamente disso, né? É a chamada falsidade ideológica ambiental. E pelo princípio da especialidade, a gente aplica o Código, a Lei dos Crimes Ambientais, a gente não aplica o Código, então a questão perfeitinha. Beleza? 74. Rapaz, essa aí eu botei um asterisco. O advogado do réu pode vir a responder pelo crime de falso testemunho na hipótese de induzir testemunha a prestar determinado depoimento. O que a gente sabe? A gente sabe que o advogado ele responde como partícipe. Né? O falso testemunho é um crime de mão própria que admite participação. Então, se o advogado induziu ou instigou a testemunha, né, a prestar uma declaração falsa, ele responde por falso testemunho na condição de partícipe. Mas qual que é o problema? É que a questão não fala isso. A questão fala assim, olha, induzir testemunha a prestar determinado depoimento. Não fala que é um depoimento mentiroso. Não fala. Se eu estou induzindo a testemunha a falar a verdade. Olha, fala a verdade, rapaz, não sei o quê. Se a pessoa falar a verdade, e não sei o quê, tal, estou instigando ela, induzindo ela a falar a verdade. Então, aqui, como a questão não falou que ele estava induzindo a praticar um falso testemunho, né, uma mentira, eu acho que a questão está errada. Ela está errada, tá? Está errado. Porque ele não responde por falso testemunho por induzir ela a prestar determinado depoimento. Só se induzir a praticar depoimento mentiroso, tá? Então, como não fala que o depoimento é mentiroso, pra mim a questão tá errada. Mas com asterisco, porque às vezes nem foi isso que o CESP quis dizer, tá? Ele nem pensou nessa parte. Rapaz, esqueci de botar um mentiroso ali, né? Mas assim, lendo a grosso modo e tecnicamente falando, a questão tá errada. Beleza?
Em relação ao disposto na Lei 9.613, que se refere à lavagem de dinheiro, vamos lá. O crime de lavagem de dinheiro está consoante a lei equiparado ao crime hediondo. Olha, não tem lei nenhuma que equipare o crime de lavagem de dinheiro a crime hediondo, né? A gente sabe que os crimes equiparados aos crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, né? O TTT, beleza? Então, questão errada, tá? Ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional do acusado citado por edital que não comparecer nem constituir advogado. É o artigo 366 do CPP. Qual que é o problema? Não se aplica o artigo 366 do CPP na lei de lavagem. Então a questão está errada. Tem uma disposição expressa lá falando, olha, não se aplica aqui a lei, o artigo 366 do CPP não se aplica no crime de lavagem. Beleza? Então a questão está errada no peguinha, né? Espero que você não tenha caído. No que se refere ao investigado, a autoridade policial terá acesso a dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação e endereço, mantidos em bancos de dados da Justiça Eleitoral, de empresas telefônicas, de instituições financeiras, de provedores de internet e de administradores de cartão de crédito, independentemente de autorização judicial. Perfeito, tá? Artigo 17b da Lei de Lavagem traz essa previsão. Como é só dados de qualificação, não precisa de autorização judicial, né? Eu quero só a qualificação pessoal, a filiação, o endereço. Então esses dados aí eu posso pedir, manda pra cá, né? Só pra eu qualificar direitinho o cidadão aqui, pra eu individualizar ele, né? Bonitinho. Então não tem problema nenhum não ter a autorização judicial, questão correta. Ouvido o Ministério Público, ordens de prisão ou medidas assecuratórias de bens poderão ser suspensas pelo juiz quando a execução imediata dessas ações puder comprometer as investigações, né? Beleza, artigo 4º da Lei de Lavagem, copiou, colou o artigo 4º. Beleza? A leitura da lei seca é muito importante, tá? Principalmente nessas leis de crimes especiais. É requisito específico da denúncia a existência de indícios suficientes da ocorrência do crime antecedente, cuja punibilidade não esteja extinta. Aí tá errado. Olha só. O crime de lavagem de dinheiro, assim como o crime de receptação, por exemplo, é um crime parasitário, ou seja, ele depende da existência de um crime anterior. Tem que existir um crime anterior para existir a lavagem do dinheiro, né, daquele crime ali. Então, eu tenho que ter existência do crime anterior. Mas o crime de lavagem de dinheiro, ele é um crime autônomo, mesmo ele sendo parasitário. Então, ele é parasitário e autônomo. Como assim autônomo? Ele não depende do que vai acontecer no crime antecedente. Se extinguir a punibilidade lá, extingue aqui também? Não. Se foi absolvido lá, quer dizer que vai absolver aqui também? Não. Pode ser que extinga a punibilidade lá por abolício crimes. Aí eu não tenho mais o crime. Aí eu deixo de ter a existência do crime antecedente. Aí eu mato aqui a lavagem, né? Se não existe mais crime antecedente, ou então uma anistia, não existe mais o crime antecedente. Agora, prescrever o crime antecedente, vai influenciar aqui na lavagem de dinheiro? Não vai influenciar. Então, como a questão é genérica, tem que ter lá, desde que a punibilidade não esteja extinta. Aí tá errado, porque mesmo que a punibilidade esteja extinta lá, né, pela prescrição, etc., eu continuo tendo o crime de lavagem, beleza? Então a questão tá errada. Com base na lei do colarinho branco, na lei dos crimes, né, da ordem tributária, vamos lá. É vedada a interceptação de comunicações telefônicas no caso de crime de operação de câmbio não autorizada, com o objetivo de promover a evasão de divisas, em decorrência das penas cominadas. Aí tá errado, né? Por quê? Porque a pena cominada para esse crime está no artigo 22 da Lei do Colarinho Branco, a pena cominada é de 2 a 6 anos de reclusão. Então, como a pena de reclusão, eu admito a interceptação telefônica. Beleza? Questão errada. A jurisprudência dos tribunais superiores não admite a mitigação da súmula vinculante 24. Né? Lembrando que a súmula vinculante 24, ela fala sobre não se tipifica crime material antes do lançamento definitivo do tributo. Mas tem exceções, né? O próprio Supremo traz exceções. Eu botei no material para vocês aí algumas exceções que o Supremo mesmo me dispõe, né? Fala, olha, essa súmula aqui tem algumas exceções e tal, né? Embaraça a fiscalização tributária, enfim, coloquei aí para vocês, então a questão tá errada, porque existe sim mitigação, né? Aí, de novo, a mesma súmula fala assim, olha, a súmula vinculante não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua edição. Aí tá errado. Por quê? Porque a súmula vinculante, ela só sedimentou de maneira vinculante um entendimento jurisprudencial que já existia há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Então fala assim, não, mas esse fato aqui é antes da edição da súmula vinculante. Eu sei, mas já está de acordo com o entendimento dos tribunais superiores há 10 anos. Não é porque a súmula foi feita aqui que o que aconteceu antes não vou poder aplicar o que está na súmula, né? Que é um entendimento jurisprudencial que já vinha sendo aplicado. Então a questão está errada. Se olha o informativo 639 do STJ, ele fala lá expressamente sobre isso. Todos os crimes cometidos contra o sistema financeiro que estiverem previstos na Lei do Colarinho Branco são de competência da Justiça Federal. Coloquei certo também nessa daí. Tá? Coloquei certo, apesar de todos, eu fico muito preocupado com todos. Mas o artigo 26 da Lei de Colarinho Branco, ela traz assim, olha,
os crimes dessa lei, a ação penal vai ser promovida pelo Ministério Público Federal da Justiça Federal. Então, para mim é uma regra que abrange todos os crimes previstos nessa lei. Então, para mim, tá certo, tá? Tá certo. Não sei se o SESP quis fazer alguma pegadinha e tal, mas para mim essa questão tá correta de acordo com o artigo 26. Até coloquei no material para vocês aí um julgado do STJ, tá? Os crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica e as relações de consumo submetem-se à ação penal pública incondicionada. Também correta a questão, tá? Não tem qualquer previsão lá de representação, de queixa. A gente sabe que a regra é que seja ação incondicionada. Só não vai ser incondicionada se eu tiver lá a previsão de uma queixa. Ele pede, né? O legislador, quando ele quer a ação privada ou a ação condicionada pública, ele pede. Esse crime só se procede mediante representação. Esse crime só se procede mediante queixa. Entendeu? Então, como não pede nada na lei dos crimes da ordem tributária, a questão está correta. Gestão fraudulenta e gestão temerária de instituição financeira são crimes inafiançáveis. Aí coloquei errado, tá? Apesar de ter o artigo 31 na lei falando, né, olha, na lei do Clarinho Branco, tá? Falando assim, olha, os crimes aqui com pena de tanto, eles não cabem fiança, tem que ser preso para apelar, né? Então, todo cagado o artigo 31. Só que, além disso, né, o próprio Código de Processo Penal ele foi alterado em 2011, né, a Lei 12.403, e essa lei revogou tacitamente já o artigo 31. E ela traz lá no Código de Processo Penal, a lei traz as hipóteses em que não cabe fiança, né? E cabe tranquilamente a fiança nos crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária. Beleza? Vamos lá, o que mais? Ora, processo penal, né? José, réu primário, importante primário, foi preso em flagrante, acusado de ter praticado crime doloso, punível com reclusão de no máximo 4 anos. No máximo, não passou de 4. Na audiência de custódia, o juiz decretou a preventiva de ofício, alerta vermelho. No entanto, a defesa de José solicitou, em seguida, a reconsideração da decisão, com base no argumento de que a conduta do preso era atípica, e o juiz acatou e relaxou a prisão. Então, realmente é atípico, relaxou a prisão. Vamos lá. Nessa situação, a primeira decisão do juiz foi regular, já que os tribunais superiores têm admitido de ofício a conversão do flagrante em preventiva na custódia. Errado. Olha só, depois do pacote anticrime, meu amigo, nunca mais você vai falar que uma prisão vai ser decretada de ofício em canto nenhum, em época nenhuma, em momento nenhum do processo. Não cabe prisão preventiva de ofício. Não cabe. Tá? É um sistema cada vez mais acusatório, um juiz cada vez mais imparcial, beleza? Então a questão tá errada. Eu coloquei aí também informativo do STJ 686, né, um tanto quanto recente, que trata exatamente disso, beleza? Devido à pena prevista para o crime praticado por José, delegados estão vedados de arbitrar fiança. Tá errado. O delegado, ele não pode arbitrar fiança se a pena for maior que 4 anos. No caso, a pena aí, ela é no máximo 4 anos. Então o delegado pode arbitrar fiança, artigo 322 do CPP. A decisão do juiz que relaxou a prisão, por entender que a conduta de José é atípica, não faz coisa julgada. Teve aluno meu que marcou errado, falou assim, não, faz coisa julgada assim. Eu estudei que quando arquiva o inquérito por atipicidade, faz coisa julgada material. Gente, aqui não é arquivamento de inquérito não, é uma decisão do juiz. O juiz, analisando a prisão, falou assim, eu acho que é atípico, né? Ele vai e relaxa a prisão. Então, faz coisa julgada de quê? Não é uma sentença, não é uma decisão, não é nada isso daí. É uma decisãozinha do juiz falando sobre a prisão, tá? Então, eu coloquei aí um julgado do STJ para vocês no material explicando, olha só, o próprio artigo 24 do CPP fica manchado se você falar que o juiz pode fazer isso, né? Então, o julgado que eu coloquei aí falou o seguinte, olha, a decisão proferida na custódia, relaxando a prisão em flagrante, independentemente do motivo que levou o juiz a relaxar a prisão, tá? Não vincula o promotor, beleza? Que pode oferecer a denúncia sem problema nenhum, se ele achar que é típica a conduta, tá? Em se tratando de crime praticado por José, admite-se a decretação da preventiva. Aí tá errado. Para decretar a preventiva, a gente tem o 313 e o 312. Então, eu tenho que ter ou pelo menos um inciso do 313, então, o inciso 1, ou o inciso 2, ou o inciso 3, né? E tendo algum dos incisos do 313, você parte para o 312, né? Garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal. Só que aqui no caso não encaixa ali em nenhum do 313, né? Olha só, a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Não é, então não encaixa no inciso 1. Inciso 2, reincidente. Não é, não fala nada, fala que ele é primário, né? Não é também. Inciso 3, crime com violência doméstica, familiar contra a mulher, criança, adolescente, blá, 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 blá. A questão não fala nada disso também, né?
não tocou nesse assunto, então eu entendo que não é um caso desse crime. Então, não enquadra em nenhuma das hipóteses do 313, beleza? Então não cabe prisão preventiva nesse caso aí. Em relação à competência, julga os itens, vamos lá. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo. Certo, tá? Informativo 809 do STF, beleza? E o STJ vai no mesmo sentido, porque viola claramente direitos humanos, viola a organização do trabalho, enfim. Então, os tribunais superiores entendem que é assim competência da Justiça Federal. Em regra, cabe à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra o meio ambiente. Aí tá errado, tá? Eu mesmo trabalho na vara criminal. Semana passada eu fiz, na vara criminal estadual, semana passada eu fiz uma sentença, né, pro juiz. Fiz uma sentença de crime ambiental, tá? Inclusive de uma questão que caiu aí, da parte de regeneração, né, que é crime permanente. Fiz uma sentença sobre esse crime, inclusive, tá? Então, a regra é que seja da competência da Justiça Estadual. A gente pode ter exceções em que o crime ambiental vai ser julgado na Justiça Federal. Não tem, né? Existem exceções. Enquadrou lá numa das hipóteses do artigo 109 da Constituição, vai para a Justiça Federal. Agora, a regra qual que é? Estadual. Então, a questão está errada. Beleza? Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de disponibilizar ou adquirir material pornográfico que envolva criança ou adolescente praticado por meio de troca de informações privadas, como, por exemplo, conversas via aplicativo de mensagens, chats das redes sociais. Olha só, o tema 393 do STF fala o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticado pela rede mundial de computadores. Então, assim, eu acredito que a questão está correta, apesar de ela ter falado assim, que é uma conversa privada, ela não fala dessa transnacionalidade. Então pode ser que em razão disso coloque como errado o gabarito. Então bota um asterisco aí, tá? Eu acho que isso não é suficiente. O fato de eu trocado informação privada com alguém, né, eu já tô espalhando, né, aquela coisa, caiu na rede, acabou, você manda pra uma pessoa que manda pra 1000, acabou, né, já tá online, morreu, nunca mais se recupera aquilo ali, né, nunca mais se fala assim, gente, eu quero que suma de todo mundo, não tem como, você nem sabe pra quem foi, quantas pessoas foram atingidas, né, com a mensagem. Então, pra mim, estaria certa a questão, mas pode ser que esteja errado no gabarito, olha o asterisco aí, tá, porque não tem expressamente falando de uma transnacionalidade, né, no enunciado, beleza? Quanto à prova, vamos lá. A ordem judicial de busca domiciliar, autoriza o acesso aos dados armazenados no celular apreendido. Certo. Professor, como assim não precisa de uma autorização judicial para eu ter a quebra de dados do celular? Cara, se eu já tenho uma autorização judicial para uma busca e apreensão, os tribunais superiores, né, o STJ, coloquei aí, ele entende o seguinte, olha, tá implícito, né, que no cumprimento dessa decisão você pode acessar os dados armazenados, né, dados estáticos. Então, você não pode ligar para alguém com o celular apreendido, não pode receber ligação e atender, você não pode conversar com alguém pelo WhatsApp para conseguir informação. Agora, o que está ali armazenado, você pode ter acesso, porque eu já tenho uma autorização judicial. É diferente do caso da busca pessoal, que não tem autorização judicial. Então, tá andando na rua, abordou alguém, opa, fez o baculejo ali, pegou o celular, aí você não pode mexer, porque o juiz não te autorizou ainda. Agora, como o juiz já te autorizou na busca domiciliar, aí entende-se que também está abrangida aí a hipótese de acesso ao celular, beleza? A confissão do acusado não dispensa a realização do corpo de delito nos crimes não transeuntes. Maravilha, tá? Crime não transeunte é o que deixa vestígio. Se deixa vestígio, tem que ter corpo de delito e não é suprido pela confissão do acusado, artigo 158 do CPP. Beleza? Estamos acabando. É nula a decisão judicial que indefere a oitiva de vítimas de crime arroladas pela defesa. Não é nula não, tá? Pode indeferir, né? Eu botei aí para vocês um julgado do STF, informativo do STF, na verdade, tá? 823, em que ele fala, olha, não é um direito absoluto ouvir as testemunhas, tá? De acordo com o caso concreto, a gente pode ver que não é razoável, enfim, tá? Então pode indeferir sim e não é nulo, tá? A questão tá errada. Próxima. Na ausência de um perito, a perícia pode ser feita por duas pessoas idôneas, essa questão aqui, rapaz. Olha, duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do crime. Aí tá o erro. Pai, professor, tô lendo aqui o artigo, tá igual. Não tá igual, não. Olha o que o artigo fala. Duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica. Ou seja, tem que ter habilitação técnica, obrigatória a habilitação técnica. Dentre essas que têm habilitação técnica, preferencialmente eu vou preferir, né, aquelas que têm curso superior na área específica.
Não é assim, ah não, vou pegar uma que tem curso superior e preferencialmente tem habilitação técnica. Não, ela tem que ter obrigatoriamente a habilitação técnica. O preferencialmente não é com relação à habilitação técnica. O preferencialmente é que o curso superior seja na área específica. Por isso que a questão tá errada. Coitada. Aí, se você errou, fica tranquilo, porque essa é uma questão pro pessoal errar mesmo. É difícil você, na nervosismo na prova, ler isso aqui e conseguir decifrar essa coisa que eu acabei de falar pra vocês, tá? No que se refere ao procedimento de reconhecimento, a pessoa que será reconhecida deverá, se possível, ser posicionada ao lado de outras pessoas com semelhanças físicas, sem número definido de indivíduos, para que, em seguida, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento seja convidada a apontá-la. A questão tá certa, né? Algumas pessoas marcaram errado porque elas leram assim, sem número definido de indivíduos. Como assim, sem número definido de indivíduos? Não tem não previsão, tem que botar uns 3 do lado dele, tem que ter 5 pessoas ali parecidas com o réu. Não tem. Não tem um número definido, né? O artigo 226, lá do CPP, que é o que trata do reconhecimento formal, esse artigo não traz a quantidade de pessoas. Fala, olha, vai colocar ela lá do lado de outras pessoas que pareçam com ela. Não fala quantas. Então a questão tá certa, ao meu ver. Após ligação anônima, acabando, hein? Após ligação anônima, a polícia realizou busca em determinada casa, onde encontrou pessoas preparando pequenos pacotes de determinada substância, aparentemente droga, né, entorpecente, os quais foram apreendidos, além de armas de fogo de alto calibre. Durante a diligência, o delegado informalmente realizou entrevistas com as pessoas que estavam no domicílio, e durante as entrevistas, um dos indivíduos confessou a prática do crime. E, posteriormente, esse indivíduo colaborou com a identificação dos demais membros da organização criminosa. Ele colaborou para identificar outros membros da organização criminosa. A partir das informações, foi realizada uma ação controlada. Vamos lá. O que é uma ação controlada? É aquela ação que você retarda o desfecho, né? Você fala assim, olha, eu sei que está acontecendo uma ação aqui, um crime aqui, mas vamos com calma, vamos esperar um pouquinho que a gente consegue pegar o peixe grande. Se a gente for agora, né, a gente vai pegar só os peixinhos pequenininhos, só os aviãozinhos. Se a gente for daqui a pouco, a gente pega o peixe grande. Então vamos esperar, vamos ficar aqui de mutuca, né, ver um mês ali, né, deixar dando a corda para eles se enforcarem. É tipo isso, uma ação controlada, beleza? A busca domiciliar fundamentada em notícia anônima foi válida em razão da descoberta da situação que culminou no flagrante. Não. Para você ter a busca domiciliar, para você entrar na casa de alguém, invadir a casa de alguém, você tem que ter fundadas razões que está acontecendo um crime lá dentro. A denúncia anônima sozinha não autoriza que você entre lá. Então, você recebeu a denúncia anônima, você tem que fazer uma verificação de procedência, se aquilo ali realmente está acontecendo, tá? Faz uma campana que seja, qualquer coisa, para depois conseguir entrar. Agora, denúncia anônima, entra lá e torce para achar alguma coisa, que aí valida, né? Valida a minha entrada. Negativo, tá? Então, a questão tá errada. A substância apreendida deve ser submetida à perícia para elaboração do laudo de constatação provisório de natureza e quantidade da droga, análise que deve ser realizada por perito, o qual, por sua vez, ficará impedido de elaborar o laudo definitivo. Tá errado. A gente sabe, na lei de drogas tem 2 laudos, o provisório e o definitivo, e nada impede que o mesmo perito faça os 2, tá? Isso está no artigo 50, parágrafo 2º lá da lei de drogas, beleza? Então, a questão errada. Devido à colaboração relevante do preso para a identificação da organização criminosa nos autos do inquérito policial, o delegado, com a manifestação do MP, pode representar o juiz pela concessão do perdão judicial. Eu entendo que seja certa essa questão. Apesar da questão ser muito pobre, ela não traz como que foi a colaboração, se teve a participação do advogado ou se não teve, enfim, pobre demais, né? Podre, não fala nada sobre colaboração. Fala assim, depois ele colaborou e ajudou a identificar os membros. E ajudar a identificar os membros é um dos requisitos para eu ter os benefícios da colaboração premiada, para ser eficaz, né? Olha, foi uma colaboração premiada eficaz porque ajudou a identificar os demais membros. Então, como foi eficaz, eu entendo que é possível ter os benefícios. E um dos benefícios é o perdão judicial. Então, para mim, a questão tá certa, tá? Para mim tá certa, beleza? De acordo com o STF, a entrevista informal conduzida pelo delegado durante a realização da busca domiciliar viola as garantias individuais dos presos, e viola mesmo, principalmente a não autoincriminação, né, o direito ao silêncio, porque provavelmente o delegado, quando está conversando, trocando ideia com o preso ali, né, o abordado, ele não fala assim, olha, tudo que você falar vai ser usado contra você, você tem o direito de ficar em silêncio e tal. Mesmo assim, você quer trocar uma ideia comigo? Ele não fala, ele sai perguntando como quem não quer nada. Olha, pai, como é que foi esse negócio aí? E quem é que tava aí? E quem é que vem aqui? Como quem não quer nada? E o preso vai falando. Ele nem sabe que ele pode não falar, entendeu? Ele acha que é uma conversa de boa, mas ele tá ali dando um monte de coisa pro delegado. Então, viola, sim, o direito à não autoincriminação, tá? Que mais? A ação controlada na investigação da organização criminosa
não depende da prévia autorização judicial e parecer ministerial. Parece que está errado, mas está certo, tá? O que precisa? Precisa de uma comunicação ao juiz. E aí, se for o caso, o juiz comunica o Ministério Público. Não precisa de autorização do juiz e não precisa de parecer do Ministério Público. Não precisa. Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.850, Lei da Organização Criminosa. E aí, para fechar, 3 questõezinhas de criminologia, né? Olha aí, ó. Os objetos da criminologia são delinquente, vítima, controle social e justiça criminal, não, né? Quais são? Delito, delinquente, vítima e o controle social. Delito, delinquente, vítima e o controle social. Justiça criminal não é objeto, tá? Da criminologia, então a questão tá errada. A polícia, ó, o Poder Judiciário e o sistema penitenciário exercem o controle social formal. O controle social ele pode ser formal ou informal. O formal é justamente esse, né, feito pela parte pública, né, a atuação oficial do sistema, né, sistema criminal. Então, polícia, promotor, juiz, sistema penitenciário, tudo isso é um controle formal, tá? O informal é o que é feito pela sociedade, né? Eu coloquei no material para vocês, a família faz controle, a escola faz controle, os vizinhos, a opinião pública, enfim, tá? Tá aí para vocês, então a questão tá certa. E a 105, a última, a prevenção primária consiste na implementação das medidas sociais indiretas de prevenção para evitar que fatores exógenos sirvam como estímulo à prática delituosa. Perfeito, coloquei para vocês no material aí, né, a prevenção primária, secundária e terciária, tá? De acordo com o meu site jurídico, é um site jurídico muito bom, e inclusive essa questão, se você for lá no meu site jurídico, né, meu site jurídico não é que o site é meu não, é o nome do site, meu site jurídico.com. Se você for lá, você vai ver que essa questão ele tirou exatamente do meu site jurídico, do texto que tem lá, beleza? Então, lá eu botei no material para vocês aí a diferença, né? Prevenção primária, secundária e terciária, questão então correta. Galera, com isso a gente encerra por aqui a nossa análise das questões penais, criminais, processuais da prova de delegado federal. Daqui a pouco, né? Eu vou fazer as questões, o vídeo das questões dos outros cargos da Polícia Federal. Qualquer coisa, fale comigo aqui, não deixe de me seguir nas redes sociais, tá? Professor Cenoura, para você que não me conhece, você que não está inscrito aqui no canal, né? Se inscreva no canal aqui do Cenoura, beleza? Se inscreva aqui que vou botar vários vídeos, fico botando vários vídeos para vocês. Espero ter ajudado. Mande esse vídeo para seus amigos, tá? Que fizeram a prova também, para eles terem uma noção de como eles foram, beleza? E é isso, lembrando que é um gabarito extraoficial, né? É o meu gabarito com relação à prova de delegado federal. Fechou? Fecha a conta então, passa a régua, tchau, obrigado.